Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Voto de Minerva. E como vocês sabem, a gente tem aqui a Flixtar, que é a escola de idiomas que facilita a sua vida e, olha, ela casa com o Voto de Minerva. Por quê? Porque ela tem metodologia simples, que nem o objetivo do Voto de Minerva, que é levar a informação de forma simples, mas ambos entendem que ser simples não é ser medíocre. Hoje, a gente vai bater um papo com ela, com a doutora mais especial. Por quê? Porque ela é mãe do Enzo, ela que é cirurgiã dentista, coordenadora de pós, ela que é mestre em biomateriais, doutora Rosiméria Oliveira. Muito obrigada pelo Prazer convite. por estar aqui, estou imensamente grato pela sua presença. Prazer é meu. Tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Com certeza, vai bem gostoso. Mas eu queria saber por que eu fui chamada. Rose, isso é muito legal. Rose, quando um cliente chega no meu escritório, eu normalmente peço para ele toda a certificação dele, porque eu sou meio enjoado, assim, para aceitar alguém como cliente, ele passa por um crivo, né? E uma cliente minha, que foi sua aluna, falava assim, um dia eu quero te apresentar a doutora Rose. Um dia eu quero te apresentar a doutora Rose. E ela é toda enjoada. E aí ela falou assim, Bruno, eu vou te contar um segredo. A única, e eu acho ela linda, né? A gente sabe de quem a gente está falando. E ela falou assim, a única pessoa que me harmoniza e põe a mão no meu rosto é a doutora Rose, porque ela é incrível. Eu falei, então se ela é incrível, o Voto de Minerva é incrível, eu quero uma pessoa incrível aqui para bater um papo, cabeça com a gente. Então, eu estou muito feliz e muito honrado de você estar aqui comigo. Eu retribuo o elogio, né? Porque eu fico muito feliz. A gente sabe quem a gente está falando, é uma aluna muito especial, né? E ela tem uma capacidade imensa. Graças a Deus, ainda bem que ela reconhece, né, que eu fiz parte da história dela. Ela é muito eu grata. fui uma das professoras dela. Sim. E fiz parte dessa história e ela é uma excelente profissional. Que bom, eu também acho ela uma excelente profissional. E, Rose, você é daqui de São Paulo? Não, sou de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. Ribeirão Preto é aquele bem mais longe daqui, porque tem Ribeirão Pires, que é mais próximo, né? Não, Ribeirão Preto dá quase 400 quilômetros daqui, Nossa. uma cidade bem quente. Bem quente. Bem quente. Hoje está um dia frio aqui em São Paulo. Para mim, muito frio, né? Porque lá é bem quente. Mas lá é uma cidade universitária, uma cidade bacana. Nós temos em Ribeirão 3 faculdades de odontologia. Que legal. E várias escolas de especialização. Mas você nasceu em Ribeirão? Eu nasci em Ribeirão, mas me formei em Uberaba. Foi longe, hein? Não, pertinho. É perto? Perto, bem mais perto que São Paulo. Ah, porque eu tenho a impressão de que de São Paulo para Uberaba é bem longe, né? De São Paulo para Uberaba, mas de Ribeirão para Uberaba, não, pertinho. Que legal. E, Rose, como que deu a tua formação em odontologia? Foi a tua primeira formação? A minha primeira formação. E aí você, desde pequena, falou, quero ser dentista ou não? Não, eu não tinha muita expectativa do que eu queria ser. Eu queria ser professora, na realidade, de criança. Que legal. E acabei me tornando uma, né? Mas, quando eu era pequenininha, meu sonho era ser professora, porque eu achava que eu tinha capacidade para ensinar muito bem, né? E coisa de criança, né? Eu tinha 4, 5 anos, eu queria ser professora de qualquer jeito. E a vida acabou me levando para isso. A gente teve um convidado aqui, o professor Joseval, foi meu professor na especialização, que ele disse que, quando ele se formou em letras, ele trabalhou muitos anos sendo professor. E ele falou assim, olha, eu cansei disso, não quero mais ser professor, vou fazer direito para advogar. E aí disse que ele se formou no mês seguinte, a faculdade chamou ele e falou assim, você não quer dar aula de português jurídico? Ele falou, não tem jeito, isso não sai de mim. E eu também dou aula, também sou professor, e é incrível. Se a gente passa um tempo sem dar uma aula, sem explicar alguma coisa, já dá um vazio, né? Não, a coisa assim, eu explico por telefone, eu dou aula por telefone, pelo WhatsApp, por videoconferência. Então, assim, a gente acaba fazendo coisas que a gente nem acredita, né? Na hora que a pessoa precisa de um auxílio, porque o professor não é aquele só que ensina, né? É aquele que acompanha. E estar aberto a aprender também, né? Não, aprendizado é sempre. O professor é que mais aprende. Porque quanto mais eu ensino, mais eu tenho que estudar, mais eu tenho que aprender para levar uma informação incrível para o meu aluno, né? Sem dúvida. E, Rose, a gente sabe que houve a regulamentação da ROF, ela é recente, entre aspas, a regulamentação. Mas o MEC já autorizava os cursos a ensinar os procedimentos de ROF. Ela ganhou esse nome agora. Mas, efetivamente, quando que você iniciou na ROF?
Olha, eu acredito que foi lá por 2010, 2011. O que aconteceu? Eu estava com um problema no braço, né? Porque eu sou dentista raiz mesmo, em 2 serviços públicos, consultório e tudo mais. Que legal. E aí eu falei assim, gente, não estou aguentando de dor no ombro. Eu vou procurar um outro caminho. Porque faz força, né? O dentista, a posição. O dentista que, de fato, assim, ele faz a saúde bucal, né? Ele tem a questão da força, da posição, de um desconforto desse trabalho. Sim. Então, assim, síndrome de Lehr, a túnel do carpo, tendinite de cotovelo, ombro, hérnia de disco, entre outras coisinhas, né? Varizes e tudo mais. Aí, só que ninguém fala isso na faculdade. Fala assim, é lindo. E você sai acreditando que é lindo. Mas realmente, assim, é uma profissão maravilhosa. Eu amo o que eu faço, sou apaixonada pelo que eu faço. Odontologia raiz ou não, a gente brinca que é odontologia raiz, porque todo mundo fala assim, a Hoff é Nutella. Eu não acho Nutella. E Nutella é uma delícia, então pode ser Nutella sem problema. Mas eu não acho, não. Eu acho que a responsabilidade da Hoff é muito maior. Sem dúvida. Que é a odontologia intrabucal. Apesar que nós temos as patologias, tudo, que a gente tem que se atentar sempre. Inclusive na pele, né? Então, quando você vai para a Hoff, você tem que lembrar das lesões elementares que você tem na mucosa, que você tem intraoral, transferir para a pele. Por quê? Porque você tem que cuidar do seu paciente. Sem dúvida. O paciente é um todo. Ele não vai para lá, eu só quero ficar bonito. Mas se você olhar alguma coisa que está... Você não consegue fazer só isso, é um conjunto. Não tem como, né? É um conjunto. E você tem que olhar a saúde dele. Sim. Então, a saúde sistêmica é importante e a gente aprende isso na odontologia, que a gente precisa da saúde do paciente. E para a Hoff, a gente precisa muito mais. Porque a gente não vai ter resultado se a gente não tiver uma boa saúde. Pode até ter um resultado inicial, mas ele não vai sustentar. Então, é muito importante o profissional que vai para a Hoff entender que ele vai estudar muito ainda mais. E aí você foi para a Hoff? Eu fui por causa do braço, né? Na realidade, eu comecei com um professor aqui em São Paulo de laser, que eu sou apaixonada em laser. Porque por lesões, né? Lesões bucais mesmo. Estomatite, herpes. Então, eu fui atrás dessa parte. Cheguei lá, era para fazer um curso dessa área, acabei fazendo. Eu entrei errado, né? Aquela coisa que você entra errado e sai certo. Porque foi um curso de laser para harmonização, que na época era estética, né? Não era harmonização. Era chamada estética orofacial. Exato, então era para estética. Aí depois daquele curso, eu não sei quantos mais eu fiz, porque eu fui fazendo, não parei. Aí eu fiquei com um professor 2 anos, fui assistente dele 2 anos para... quando você começa, fala assim, não, eu tenho resultado diferente no curso que eu faço e no meu consultório eu tenho um resultado diferente. É difícil para a gente juntar na nossa cabeça como que isso acontece. Para eu entender, eu falei assim, gente, eu estou lá como monitora, eu tenho resultados maravilhosos, fantásticos, o paciente sai de lá me amando. E no meu consultório eu não consigo, é a mesma pessoa que está segurando. Mesmo produto. Produto, o que acontece? Então, assim, para a gente entender isso, como a gente não tem uma formação de pele, não tinha, né? Hoje nós temos, mas a gente não tinha uma formação de pele, é meio complicado. E aí eu fui olhar, você começa a olhar, né? Eu gosto, você falando isso, eu lembro até teve um episódio também que a gente gravou, que eu perguntei para a convidada assim, qual a diferença entre um harmonizador e um injetor? Que eu acho que me veio isso na mente, você falando assim, né? A gente aprende a injetar. Mas eu não quero ser um injetor, eu quero ser um harmonizador, saber o que eu estou fazendo, na pele que eu estou fazendo, na etnia que eu estou fazendo. Exatamente. Né, na harmonia que eu estou construindo. Exatamente. Então, assim, você tem que entender, porque você não pode descaracterizar uma pessoa. Sim. Né? A pessoa tem as características delas próprias, e isso a faz tão bela. E Sem aí dúvida. você quer mudar a pessoa, transformar ela de uma forma que fique bizarro? Não. Sim. Você tem que ressaltar o que ela tem de mais belo. Sem o que ela dúvida. tem de mais bonito? É isso que eu vou melhorar. O que está desarmônico? Vou tentar amenizar essa situação. E aí, sim, é harmonizar. E você sabe que eu percebi que os procedimentos faciais, né, os injetáveis, botox, enfim,
eles tomaram uma proporção muito maior quando a odontologia assumiu o seu papel nessa atuação. Eu disse, não, pera um pouquinho, isso daqui também é meu. E aí sim eu passei a ver muito mais uma divulgação, uma questão... E por que eu falo isso, né? Antes de que os haters surjam? Porque quando eu comecei a trabalhar na parte do direito médico, eu tinha só médico. E a gente tratava de cirurgias, a gente tratava de cirurgia plástica, mas eles não faziam os procedimentos de consultório. E aí, quando começaram a chegar para mim os clientes dentistas, que aí eu fui tendo acesso a esses procedimentos, que eu percebi que, de fato, começou uma popularização de que é possível você rejuvenescer sem precisar passar pela faca, né, como dizem. Sim. E aí isso, de certa forma, até trouxe uma confusão para as pessoas, porque muitas vezes você vê uma pessoa que, sei lá, fez um preenchimento labial e numa roda de conversa alguém vem e fala assim, nossa, tu viu a fulana que pôs botox na boca? Porque é uma falta de conhecimento. Então, a primeira pergunta que, assim, mais técnica que eu queria que você explicasse para nós é qual a diferença, de fato, entre o botox e um preenchimento ou um bioestimulador, enfim, porque o botox ele não tem a função que esses outros têm, né? Qual a diferença entre eles? Por exemplo, a toxina botulínica, o botox, que é popularmente chamado, né? Sim. Porque todo mundo conhece a marca, o nome comercial. Eu ia te perguntar isso mais para frente, mas explica para nós, porque o pessoal fala botox, não, botox é marca. É marca, é da Allergan, Sim. né? E a toxina botulínica, nós temos várias no mercado. É a substância que a gente injeta para paralisar entre aspas, Sim. né? Porque você não vai deixar a pessoa com cara de oi, sim, tchau, triste, feliz e chorando infeliz, a mesma cara. Não. Você vai o quê? Minimizar a força muscular, sim, porque aí você vai prevenir as rugas, a formação de rugas. Sim. Né? A ptose de sobrancelha, porque a ação muscular ao longo da vida é que faz isso. Entendi. Então, quando você usa a toxina, você vai ter esse efeito. Então, a toxina tem o efeito estético, né? Vamos deixar claro. Sim. O estético, o efeito dela é esse. É minimizar a formação de rugas e harmonizar a face. Por exemplo, a sua sobrancelha é mais alta, o lábio puxa um pouquinho mais para cima. Então, aquele pessoal que tem aquele sorriso gengival. Sorriso gengival. O sorriso gengival superior e inferior. É que a gente vê muito superior, né? Mas é que o inferior é mais difícil, mas quando vê ele é muito discrepante, então a pessoa não sorri. Entendi. Então, é isso que é harmonizar, você deixar a pessoa com capacidade e vontade de sorrir novamente, Entendi. Né? Isso é uma arte. E esse é o botox. O que seria? É a toxina. A toxina botulínica, verdade. O preenchedor é o material que eu injeto para volumizar áreas que perderam volume. Por exemplo, a maçã do rosto, porque o envelhecimento é medial e inferior. Então, a gente vai ladeira abaixo, né? Vai para frente e para baixo. Então, forma sulco, marionete, toda a região, as gorduras, compartimentos de gordura, eles vão pitosando, eles vão descendo em direção medial. Entendi. Então, quando você quer recuperar isso, o que você faz? Você preenche distal. Então, assim, eu vou preencher o meu sulco. Não, você vai preencher malar, você vai preencher ponto de Ristel, essa região aqui que dá um sulco que vem da calha. E isso é interessante, só para nós esclarecermos para quem nos ouve, que muitas vezes o paciente chega no consultório e fala assim, eu tenho uma linha de marionete, eu quero preencher aqui. Exato. Mas, na realidade, a queixa dele é aqui. Quem sabe onde, como e a quantidade de preenchimento é o profissional. E, de fato, não é aqui, né? Porque aqui é o resultado. É mais ou menos quando a gente fala assim, eu estou com febre. Febre não é doença, febre é sintoma. Marionete é sintoma. O problema mesmo a ser tratado é outro. Sim. E aí, então, essa é a diferença. Então, quando alguém está com um bocão, marcou uma mandíbula, definitivamente não é botox. Nunca. Aí é preenchedor. Pode ser o preenchedor ou pode ser um material bioestimulador que tem a função de preencher. De trazer também esse reposicionamento facial. Isso. Na realidade, nós temos um no mercado, que é o Elancê. Então, ele volumiza. Existe um outro que é a hidroxiapatita de cálcio, e o ácido L-polilático também, não, né? A hidroxiapatita de cálcio também pode volumizar. Sim, eu estou dizendo como bioestimulador ou tem o ácido polilático? Eu tenho o bioestimulador propriamente dito, sim, que é o ácido polilático, e o novo que foi lançado, a Estefil, que eu amo ele. Que qual? A Estefil.
É maravilhoso. Não conheço. Que foi lançado agora há pouco tempo. Porque tinha o da marca da Galderma, o Sculptra, e a Renova lançou o Eleva. O Eleva. O Sculptra, o Eleva e o Aestefil. O Aestefil é o novo e ele tem algumas características diferentes. Entendi. Que para nós profissionais é o que a gente busca, né? Porque ele vai bioestimular tanto por fora da molécula, da partícula, como por dentro, porque ele é espongiforme. Entendi. Então tem umas características bem bacanas. Então esses são bioestimuladores propriamente ditos. Sim. Eu tenho o Elancê e a hidroxiapatita de cálcio, que além de bioestimular, também pode preencher. A hidroxiapatita, dependendo da concentração, ela é só bioestimulador. E dependendo da concentração, ela pode ser bioestimulador e preenchedor. Entendi. Agora, o que dá a mandíbula marcada é o preenchedor. E o preenchedor, a gente tem o preenchedor definitivo. Sim. E tem o preenchedor que todo mundo conhece, que é a maioria, que é o mais divulgado, que é o ácido hialurônico. Sim. E aí, quando a pessoa faz o Botox, né? Eu quero lá fazer o Botox. O objetivo do Botox, você disse que não é paralisar a face da pessoa, não é deixar ela sem expressão. Mas se o paciente fala, eu quero ficar assim? Aí depende do profissional, né? Aí vai daquilo que você acredita. Por exemplo, se vier um paciente para mim e fala assim, eu quero minha testa, né? Vou colocar do jeito que eles falam mesmo. Eu quero minha testa sem mexer, sem nada. A quantidade que eu vou ter que colocar de toxina naquela testa, dependendo da quantidade de ruga que se tem, eu vou ter um efeito adverso. Sim. Então, pode colocar em risco a vida do paciente. Não, no caso, a gente não coloca em risco a vida, mas eu vou causar uma ptose de sobrancelha. Aí o paciente vai olhar para mim, olha como eu fiquei triste. Olha como meus olhos estão caídos. E não estão. Eu simplesmente coloquei em excesso a quantidade de toxina no único músculo que levanta. Lembra cabo de guerra? Uhum. A brincadeira? Então, eu tenho um músculo que eleva a sobrancelha e tenho 5 que deprime. Entendi. Só que é mais forte o que eleva. Só que se a gente tirar a força completamente dele, o que acontece? Quem vence? Os que deprimem. Então, vai ficar com o olhar caído, o paciente vai voltar com 15 dias chateado mesmo com a gente, entendeu? Então, se o paciente fala assim para mim, eu não faço. Entendi. Isso é a minha conduta. Não estou falando que o que é certo ou errado. É conduta profissional. É a sua prática profissional. E o pessoal sempre fala, né? Eu tenho, inclusive, um vídeo desse no meu Instagram, de que é um... Eu brinco, né? Se você fala para o seu paciente para ele voltar para retoque, você está ferrado, está na mão dele, porque não existe retoque, existe revisão. Você faz ali aqueles pontos que precisam, que depender, depois dos 15, eu tenho cliente que faz com 21 e tenho cliente que faz com 30. Eu faço nessa janela de 15 a 21 e eu não chamo nem de revisão nem de retoque. É estratégia, né? Sim, porque o paciente jurídica. Não entende, sem dúvida. A partir do momento que você fala que você vai dar retoque, ele entende que ele está ganhando um presente e ele quer esse presente. E ele quer mais produto. E muitas vezes mais produto, como você acabou de dizer, é prejudicial para ele. Com certeza. Então, o que eu faço? O que eu falo para ele? Eu tenho que fazer a documentação fotográfica. Então, eu faço a documentação juridicamente, a gente precisa dessa, além dos termos, os termos de consentimento, o antes e depois, a toxina não tem o efeito com 15 dias. Então, eu preciso fazer meu depois quando? Com 15 dias. Então, eu faço a fotografia em várias posições. Primeira, né, aqui a gente está conversando, eu vou fazer. Eu marco na minha ficha os pontos que eu vou aplicar a toxina, Sim. marco na pele do paciente e tiro foto. Porque aí o paciente vai falar assim, não, você não fez. Aí você pega a foto e fala assim, olha, eu coloquei a mesma quantidade. Inclusive, no documento, você tem que pôr a quantidade que você aplicou. Sim, porque em cada músculo. Tem gente que não coloca. Não, eu tenho uma ficha específica dessa forma, que eu tenho o nome do músculo com a quantidade. Tem o desenho dos músculos, eu coloco também no músculo. E ainda faço a fotografia da pele marcada do meu paciente. Uhum. Com 15 dias ele retorna, eu faço as fotos novamente e aí eu tenho a documentação arquivada. Se eu vou precisar colocar mais ou menos, ou não, toxina, é essa foto que vai me mostrar. Porque o que acontece? Vamos supor, você pega um paciente de 70 anos, que já tem uma ptose de sobrancelha.
e ele tem várias rugas na testa. A toxina é a melhor indicação? Lembra que eu falei da história do meu consultório lá no comecinho? Eu era monitora de um professor e tinha resultados maravilhosos. Como no meu consultório eu não tinha? Porque meu público era paciente de 70 anos. 60, 70. E lá no curso? Que já não é mais aquela ruga fina, né? Exato. Já se tornou uma ruga definitiva. É uma ruga estática, aquela que fica. Então, eu consigo amenizar, mas eu não consigo ter aquele resultado maravilhoso. De uma paciente de 30 anos. Exato. Entendeu? Aí que eu fui entender que eu tinha que aprender pele. E aí não tinha quem ensinasse pele para dentista ainda. Eu fiz curso com esteticista, não me envergonho nada, porque professora de pós-graduação, inclusive para médico, e foi maravilhoso para mim. Só um parênteses na nossa conversa, eu acho isso de uma besteira tão grande. Você sabe que eu tinha um exemplo, agora eu tenho dois. Eu tenho uma cliente que é cirurgiã plástica, e aí na pandemia eles não puderam operar, porque os hospitais fecharam e agora é tudo Covid. E aí ela dizia assim, nossa, Bruno, tá tão difícil, né? Eu tô assim, alguns pacientes que queriam operar, eu tô dando assim alguns incentivos para eles já pagarem e eu opero depois, se virando, como o brasileiro fez. E aí eu falei assim, por que você não começa a fazer os procedimentos de preenchimento, de fio, de tudo no consultório? Porque ela fazia botox, só o resto ela não fazia. Aí eu falei assim, você já paga o aluguel do teu consultório. Você tem a secretária, você tem tudo e você pode fazer, né? Tem alvará de vigilância, você está totalmente legalizada. E ela falou assim, nossa, mas será que vira? Eu falei assim, olha, vai ter um curso de uma cliente minha, dentista. Falei, deixa o preconceito de lado e vai até lá. Ela foi. Quando ela sai do curso, ela fala assim, Bruno, eles estão em outro nível. Eles são muito técnicos, Bruno. E aí ela começou a se salvar na pandemia, porque ela começou a ligar para os pacientes, olha, estou fazendo um preenchimento, olha, estou fazendo isso, E ela salvou. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, eu dou aula, também no Instituto de Pós-Graduação em Santos, e convidei uma cliente minha. Falei assim, você não quer ir? Vai ter um dia inteiro, um congresso, tal, vai ser incrível, vou palestrar também. E aí ela falou assim, Bruno, não consigo, mas minha mãe é neurocirurgiã e ela se interessou. E aí vem o áudio, no dia seguinte, essa cliente mandar um áudio falando assim, Bruno, minha mãe está apaixonada, ela adorou, ela amou os dentistas, ela falou que nunca viu pessoas tão técnicas, de conhecimento. Então, acho que é uma besteira isso de você querer menosprezar a outra profissão que estuda tanto quanto. Exato. Né? Então, é bonito isso, você dizer assim, não me envergonho. E, de fato, não deve se envergonhar. Não, porque assim, você tem que buscar conhecimento... Adquirir um conhecimento com essa pessoa. Com quem sabe. Então, assim, a melhor pessoa que sabia para cuidar de uma pele do jeito que eu poderia cuidar, porque eu teria de ter permissão legal para aquilo, do jeito que eu poderia cuidar, seria esteticista. E aí eu fui procurar a melhor que tinha. Aqui vim para São Paulo, fiquei uma semana fazendo curso com ela. Eu fiz 5 cursos com ela, tá? Não fui um só, não. Foram 5. Então, assim, eu continuei fazendo porque eu precisava ter qualidade de pele. E aí, abriu a minha mente em relação a isso. Então, aí eu vi que não é só toxina. Às vezes, eu preciso de algo mais. Dependendo do tipo de pele do meu paciente, eu preciso de algo mais. Dependendo da etnia do meu paciente, eu preciso de algo mais. Sim. E são procedimentos diferentes. Aí porque depois, cada paciente é um, né? Aí depois vem medicina integrativa, e aí vai caminhando e você fala assim, gente, eu vou parar de estudar nunca. Mas você estava dizendo que você tinha um resultado nos teus pacientes do consultório, porque já eram pacientes mais maduros. Mais velhos, E lá na clínica da pós, você tinha... Era curso livre, nem existia pós ainda. No curso livre você tinha outro tipo de paciente. E aí a gente fala, esses pacientes mais jovens, existe uma idade mínima para começar a fazer botox? Olha, se você pegar em bula, você vai ver que não existe, porque ele é usado para problemas neurológicos, tá? Então, crianças que têm problemas sérios, é usado a toxina. Crianças que não conseguem controlar saliva, é usado toxina. Crianças que têm algum problema você já viu paciente com AVC? Já. Que fica com o braço contraído? Sim. É aplicado toxina. Entendi. Entendeu? Então, é para uso neurológico. Na realidade, a toxina é muito bacana isso. Ela começou a ser usada exatamente para isso. Depois que se descobriu... Para problemas neurológicos. Aí, Carruthers e Carruthers, que é um casal de médicos nos Estados Unidos,
foram fazer um tratamento neurológico, e aí o que eles passaram a observar? Que melhorava as rugas frontais, que é no músculo da testa, o maior músculo da testa, né? Sim. Na realidade, tem outros músculos que vão se imbricar, porque senão vai que o hater me escuta e vai falar que eu estou falando bobagem, né? Então, mas vai lá. Tem o frontal e tem os músculos que eles vão se imbricar com ele, que são os depressores. Mas quem levanta é o frontal. E eles aplicaram para quê? Para enxaqueca, para dor de cabeça. E aí? Acabaram-se as rugas na testa. Entendi. Aí eles começaram a estudar exatamente isso. A função estética também. Exatamente. Deixou de ser a função funcional. Vamos ver também a parte estética do Botox. Deixou de ser a função da doença propriamente dita para ser a função estética, né? Que a estética não é só estética, porque a gente melhora muito a autoestima do paciente. Sim. Eu sempre trago o conceito da OMS, né? De que o conceito da OMS, saúde não é ausência de doença. E você tratar da tua estética, você também está buscando uma cura. Exato. Porque às vezes o que você tem é uma ferida de alma, né? Sem dúvida. E aí você se olhando melhor, se olhando com mais carinho, com mais delicadeza, com mais amor, você vai ficar muito mais feliz e vai conseguir enfrentar a sua vida e ter um sucesso que você nem pensava que você teria. Sem dúvida. Então, não existe uma idade mínima para a pessoa começar a fazer Botox? Na realidade, eu espero ter 18 anos. Tá? Para prevenção. Aí, nesse caso, não é para tratar rugas, é para preveni-las. Para preveni-las. Tá. Aí, no caso, por exemplo, saiu um artigo recente de duas gêmeas redundante, né? De duas meninas. E aí, o que acontece? Uma fez toxina. Eu vi esse estudo. Viu? Nossa, incrível. E a outra não fez. Então, você vê a diferença... E ela só fez toxina. Só fez toxina, exato. Isso que é legal. Só fez toxina. Então, ao longo da vida, uma estava muito mais velha que a outra. Sem dúvida. Então, a toxina é preventivo para envelhecimento? Sim. Eu posso colocar dessa forma? Sem dúvida. Esse artigo me mostra que sim. E na prática clínica, você vai ver que sim. Já se sabia, né? Na prática clínica, na prática já tinha clínica, esse resultado. Veio o estudo apenas para comprovar. E aí, o pessoal fala muito assim, eu fiz o Botox e o Botox não está mais funcionando. Se você fizer muito, não vai ter mais o efeito. E aí o pessoal fala muito do efeito vacina. Sim. Mas a gente que lida com isso sabe, mas eu gostaria que você explicasse, né? Que não é quantas vezes você faz, mas é o período de tempo que você aplica. Saiu um artigo agora, recente, falando que essa possibilidade é ínfima. Que o efeito vacina é quase nulo, de tão pequeno que é. Entendi. E aí a gente vai entrar em outras coisas, né? O que faz essa toxina ter um efeito menor? Né? Porque em bula está 3 meses. Isso, 3 a 4 meses, mais ou Depende menos. do produto. Do fabricante. 3 a 4 meses, 3, 4. Mas existem pessoas que não está ficando 1 mês. Né? A minha última aplicação não durou 1 mês. Em mim, com uma colega que é minha parceira, experiente. O que aconteceu? Eu tomei vacina do Covid, eu tive Covid. Será que a minha absorção de zinco está a mesma forma? Será que está do mesmo jeito? Ainda não há estudos conclusivos sobre Covid nem vacina, né? Não existem. Porque é recente, a gente ainda está em pandemia, né? É só você olhar. As pessoas estão falando assim, tá o caso do preenchimento, né? Está tendo etípe por conta do Covid, porque o Covid deixa o sistema imunológico bagunçado. Então, ninguém sabe ao certo, porque não foi feito um estudo direcionado para ver a interação da vacina ou da própria COVID com procedimentos estéticos. O que a gente está vendo é a prática clínica, o que indica. E engraçado, você falou, né? Você teve Covid, tomou vacina e o seu durou 1 mês. 1 mês. Eu tomei as 3 doses da vacina, eu tive Covid também, e o meu Botox durou 6 meses. Então. Eu fui retocar porque era o período, né? Tava começando a ter aquelas ruguinhas, e ainda brinquei porque quem aplica em mim é uma cliente minha. Eu falei para ela, nossa, o Botox é bom mesmo, hein? Caramba, durou 6 meses. Fiz uma brincadeira e ela assim, pois é, eu te falei. E a gente brincou, mas durou uns 6 meses. Então, mas quanto você faz suplementação de zinco? Não. Então, tem gente que está durando 7 meses.
E aí... Não, o que eu quis dizer assim, é muito do organismo também, sim, né? não, mas eu estou falando assim, tem gente que está suplementando. Agora, qual a minha conduta? Eu estou passando suplementação de zinco antes de fazer a toxina. É porque teve uma época que surgiu esse assunto entre os profissionais. Não, vai fazer o Botox 5 dias antes, toma lá o zinco, que dura mais. Aí era fitase mais zinco. Entendi. O que acontece? E aí o pessoal dizia, não adianta, tal. Explica para assim, nós. Vamos lá. Se você tem uma alimentação rica em fitatos, ela impede a absorção do zinco. E o que é uma alimentação rica em fitatos? Por exemplo, feijão. Tá. Ele é rico em fitato. Brasileiro, feijão Adora com arroz. Feijão. Tá? Então, se o paciente come muito, então provavelmente a absorção de zinco dele é ruim. É baixa. Entendeu? Porque o fitato impede a absorção do zinco. Aí entrou a fitase, que é uma enzima que quebra o fitato. Vamos dizer, ela inutiliza, aí meu organismo vai começar a absorver esse zinco. Então, a probabilidade da minha toxina durar é maior, porque a toxina é zinco dependente. Se eu não tiver zinco no organismo, a toxina não funciona. E isso a gente começa a pensar assim, eu tenho muito paciente bariátrico. Sim, eles têm muito problema de absorção de nutrientes. De nutrientes, justamente. Tudo. O que eu faço? Se eu fiz toxina uma vez, vi que não funcionou. Mas 0. Aí você fala assim, não. Aí eu tinha... O paciente vem e fala, doutora, pôs soro aqui em vez de botox? Então, você fica morrendo de vergonha, né? Aí peguei e falei assim, uai, o que tá acontecendo, né? Esse trem tá errado, né? Aí, conversando com ela, tal, ela falou assim, olha, eu sou bariátrica. E ela não tinha me falado na anamnese. Não colocou na ficha de anamnese. Esse é um grande problema. Ela não colocou. Mas também eu não teria feito a ligação. Eu sei que existe e aí depois ela me falou, eu sou suplementada. Que normalmente o bariátrico é. Sim. Por isso que ela não me falou nada. E aí faz todo sentido. Exato. Aí, a hora que eu peguei, me passa a sua suplementação para eu dar uma olhadinha, a hora que ela me mostrou, eu falei assim, não, tá faltando zinco. Aí eu suplementei ela com zinco e fiz a toxina. Mas eu suplementei 30 dias, fiz a toxina e continuei. Mas eu não dei a fitase, eu dei só o zinco. Só o zinco, entendi. Só o zinco, entendeu? Então, essas coisas você começa a juntar, né? Agregar conhecimento. Na prática clínica. Sim. Porque se você falar assim, já existe pesquisa de citrato de zinco, que eu uso na forma citratada, que o citrato de zinco, 50 miligramas, se eu der para um paciente 90 dias, ele vai ter um bom resultado? Já existe? Não. Mas o que eu faço? Eu faço isso na minha prática clínica. E ver resultado. E os pacientes que, principalmente agora, depois do Covid, que começou essa bagunça, é Covid, não é Covid, é vacina, não é vacina, vai ser uma por via das dúvidas, o que eu sei é que precisa de zinco. Então, eu vou dar zinco. Então, eu passei a dar zinco para todos esses pacientes. E os que não tomam zinco estão voltando com a mesma queixa. A minha, porque eu não estava tomando zinco. De que o efeito está durando menos. Que está durando menos. Porque o Botox já não dura muito, né? Aliás, a gente até falou agora. Ele é transitório. De fabricante para fabricante, a média de 3 a 4 meses. É. E aí eu também vejo muito, Rose, uma crítica a procedimentos estéticos. Ah, porque fulano fez procedimento estético. Por que você vai fazer Botox? E aí, as pessoas, como a gente falou, as pessoas desmerecem, mas e quem tem paralisia facial? É estético? É funcional. Né? É social. Porque Sim. essa pessoa, eu vejo o tratamento dos meus clientes que eu falo, parece, você não tem uma agulha com toxina botulínica, você tem uma vara de condão. E a gratidão dessa pessoa, porque ela socialmente ela se impõe. Uma pessoa, quando ela olha no espelho e ela se ama, ela não está sendo curada? Com certeza. É só estético, né? É só estético. Então, para mim não é só estético. Não, estou sendo irônico, não, né? Tipo, mas não é estético. Não, o paciente com paralisia, quando ele nos procura, por exemplo, se for uma paralisia de Bell, que não é uma paralisia central, você vai tentar tratar, tá? E o dentista também tem essa função, porque ele conhece músculo. Se ele não faz, ele tem que mandar para uma fonoaudióloga, porque, lembra, o fisioterapeuta do corpo todo, mas a fonoaudióloga é específica da face, né? Então, você manda para uma fonoaudióloga ou você faz o seu trabalho, que você também é habilitado a fazer. É para devolver essa musculatura ao tônus, à função, o mais rápido possível. Se já virou uma sequela, ou seja, o paciente não teve oportunidade de tratar essa paralisia de Bell ou é uma paralisia central, aí você tem que entrar com recursos para minimizar o efeito na face desse paciente. Porque ele fica com meio lado da face paralisado. Então, quando ele fala, ele assopra.
Quando ele come, ele não tem fecha a boquinha toda. Não, na realidade, durante a mastigação, a bochecha tem um papel muito importante, que é manter esse alimento dentro da cavidade oral, né? É como se empurrasse. Se fizesse uma bombinha, sabe? Sim, você vai massageando, mais ou menos isso. De uma forma muito simplista, tá? Então, quando você pega esse paciente e ele não consegue mastigar, ele não consegue deglutir, ele não consegue tomar um líquido sem que ele esteja babando, né? Sim, mas é claro, a informação no voto de Minerva é assim, ela é simples para que as pessoas possam entender, mas ela é, de fato, profunda, porque é a realidade dessas pessoas. Quando eu falei, porque a gente... É triste. O alimento cai, a pessoa baba. Então, assim, quando você faz uma toxina nessa pessoa, que você devolve isso para ela, gente, você só considera estético, você desmerece o procedimento, é muito absurdo. Não, esse uma falta de empatia, né? É falta de empatia. Porque, assim, se eu sou capaz e eu entendo de musculatura, por que não? Sim. Né? Aí você pega... Eu já tive aluno médico que veio fazer curso comigo e veio e falou, nossa, Rose, fiquei muito feliz. Ótimo. E eu dou assistência pós-curso para os meus alunos. Sim. Né? Então, precisa de algum socorro ou uma intercorrência que fugiu ou alguma dúvida, ou precisa de um planejamento de um caso diferente, por exemplo, um caso de paralisia, porque um caso de paralisia não aparece em curso normalmente. Né? Numa pós-graduação é mais comum, mas num curso livre, não. E aí chega um paciente com paralisia e ele está indo ao médico, né? Aí o médico fala assim, não, mas eu não faço isso, eu aprendi a fazer toxina agora. Ele não vai falar isso para o paciente. Eu dou a liberdade para ele me ligar e falar assim, Rose, me ajuda. Vai ser, então, nesse caso, não é só fotografia. Aí eu preciso da filmagem do paciente falando, conversando, rindo, brincando. Normalmente ele não ri, mas pelo menos tentar brincar para amenizar, para esse paciente ficar o mais relaxado possível, para eu ver quais os músculos estão envolvidos. Num caso de paralisia, a aplicação não é tão simples. Eu faço uma primeira aplicação, né? Com 15 dias eu vou ver novamente para ver como que está. Só para a gente diferenciar, para que as pessoas entendam que assim... Quando você faz o Botox estético, né? Essas aspas estéticas, de fato, você faz a cada 4, 6 meses. E se não fizer, tudo bem, a ruga não vai voltar daquele jeito. Você pode fazer uma vez por ano, não há problema nenhum. Agora, a pessoa que tem paralisia, para ela o Botox é um tratamento. É tratamento, né? De vida. Sim, ela tem que fazer... um caso mais emblemático que eu tenho, que de uma cliente minha do Sul, da doutora Tainá, a mulher faz há anos. E, engraçado... E aí, não sei se a tua prática clínica você já observou isso, que, por exemplo, ela tinha que fazer a cada 2 meses, 3 meses. Às vezes ela passa 1, 2 meses e não regride como era, né? Sim. É quase como se você doutrinasse esse músculo, essa musculatura. Na realidade, é aquela coisa assim, lembra da musculação? A gente vai lá, faz musculação, fica forte, forte, forte. Quando a gente para de fazer musculação, o que acontece? Murcha. Então, se eu tenho um músculo que está muito forte, que é o caso do lado que não está paralisado, e eu vou aplicando toxina, não uma dose muito grande, sim. Porque tem que ser devagar. Lembra que eu falei assim, eu tenho que conhecer essa musculatura, para quê? Para não deixar o lado paralisado também, sem dúvida. Mas para deixar harmônico. Né? Não é só toxina, vou precisar de outras coisas para uma paralisia. Mas a toxina é o uso, é indispensável em caso de paralisia, eu tenho que usar. Aí aquele músculo está muito forte, porque ele está fazendo força só de um lado. Conforme você vai fazendo, vai ficando mais espaçado as aplicações, porque aquele músculo vai perdendo aquela força de contração. Então, ele não vai ficar mais hipertrofiado, ele vai ficar mais parecido com o outro lado. E aí, o outro lado, por não ter tônus muscular, ele vai perdendo volume. E aí eu tenho que volumizar, aí entra o preenchedor. É um tratamento mesmo. É tratamento. É uma condição que depende de tratamento. E aí a gente sempre vê assim, procedimentos... Muito se fala em procedimentos reversíveis ou irreversíveis quando a gente está falando de preenchimento. Mas o Botox, a característica dele é de reversão ou não? Sim, completamente reversível. Como que é feita a reversão de um Botox? Por exemplo, você aplicou a toxina, ela vai lá nas membranas, né? Vai ser, na realidade... Existem 2 caminhos, mas o que é mais falado é o da acetilcolina. Isso. Então, vai lá, rompeu, eu não tenho... Rompe essa ligação da acetilcolina. Na realidade, ela não consegue se ligar a uma proteína que chama SNAP25, porque ela é quebrada pela toxina.
Aí isso vai ter um neobrotamento mais para frente que vai voltar. Mas é claro que se você não fez muita força nesse tempo, o que vai acontecer? Ele não vai tocar o mesmo tônus, por isso que vai ficando mais espaçado. Mas é totalmente reversível. Uma primeira aplicação, por exemplo, que é o caso que todo mundo... que dá mais problema jurídico, né? Vai lá, vai fazer uma primeira aplicação e aí o paciente fala assim, eu quero minha testa parecendo pista de aeroporto, lisinha. E o profissional, para não ficar constrangido e falar não para o paciente... Ou às vezes porque precisa do dinheiro, enfim. N razões. Não estou julgando, estou falando assim, por uma questão mesmo às vezes, somente para agradar o paciente. Ele vai lá e aplica. O paciente chega com aquela pista de aeroporto, mas e a sobrancelha? Está caída. Aí o paciente olha o que você fez em mim. É assim que o paciente vai chegar. Aí se for médico, tudo bem. Se for não médico... Se for não médico, aí é o fim do mundo. Aí é o fim do mundo, porque você derrubou o meu olhar. Aí eu fui no Dr. Google e ele falou que você me deu uma pitose de pálpebra. Que não é isso. E não é isso. Foi só que Até porque a pitose de pálpebra consta na literatura, é hiper possível de acontecer, não condiciona e não é reconhecida como erro médico. Então, assim... Está dentro da bula. A descrição das intercorrências que são inerentes ao tratamento, né? Que podem ocorrer. Mas, no caso, é excesso que foi colocado no frontal porque a pessoa pediu a pistinha de aeroporto dela. Entendeu? Então, assim, fica uma condição desagradável para o paciente. Ele responsabiliza o profissional e aí vai. Tem termo de consentimento? Aí a parte jurídica é que chora, né? Aí é para chorar. Né? Porque a primeira coisa, quando o aluno me liga, aconteceu isso, o que eu falo? A primeira coisa que eu pergunto, onde estão as fotos? Sim, toda a documentação odontológica, toda a documentação médica, toda a documentação do biomédico, do farmacêutico. Independente do profissional, tem que documentar. Independente. Até porque, assim, primeiro que há uma obrigatoriedade ética, porque todo o código de ética tem essa determinação da orientação, do prontuário, etc. E hoje a gente tem visto que essa obrigatoriedade vinculou-se no judiciário. Sim. Né? Cadê a documentação desse paciente? O que eu percebo enquanto advogado é que, assim, a depender do procedimento, você tem uma maior ou uma menor responsabilização do profissional, mas que a ausência de um termo ou um termo deficitário ou a ausência de um documento nesse prontuário, ele já gera uma responsabilização desse profissional e que as pessoas não tomam nota. Né? Então, por exemplo, como eu falei, né, a Rose é show, quero a Rose porque eu vou de Minerva. Show é isso, a consciência que você tem enquanto profissional e que você tenta passar para os seus alunos. Mas eu tenho certeza que de 100 alunos que você tem, 2, 3, 4, 5 vão ter essa preocupação. Porque é uma questão cultural do brasileiro, Rose. Porque, na realidade, é imediatismo. Aí a pessoa chega, eu quero fazer. Aí você está todo emocionado, que eu vou fazer meu primeiro Botox. Sim. Né? Aí vai lá, todo felizinho. Primeira coisa que você esquece, dos termos. Então, assim, eu mando o termo, todo aluno meu tem termo, que eu já mandei. Mando para ele tirar a minha logo e colocar dele, para ele poder personalizar o dele. E ainda fala assim, olha, tem que fazer a anamnese, tem que fazer o termo de consentimento de imagem, tem que fazer o termo de consentimento livre, informado sobre o procedimento, sobre cada... Ah, não, professora. É isso mesmo. Cada procedimento... Na verdade, a gente podia até um dia voltar, Rose, porque eu tenho uma divergência em relação ao nome do termo. Porque até o próprio CRO, ele fala assim, termo de consentimento livre e esclarecido. Só que o TCLE, ele está previsto na Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, e ele atribui o TCLE à experiência com seres humanos, à pesquisa científica. E aí, qual é o entendimento que eu tenho? Que não é TCLE, é TCI, que é termo de consentimento informado. Mediante a informação, eu consinto o tratamento. Então, existe essa diferença. Entendi. E o próprio CFO, quando editou, por exemplo, a Resolução 196 de 2019, que ele fala do antes e depois, que pode, tem que constar no TCLE. Então, mas eu tenho também uma divergência em relação a isso. Porque se eu estou falando de direito de imagem, por que eu vou no termo de consentimento? Porque o conselho mandou, beleza, eu coloco lá.
Mas se eu falo de imagem, imagem é direito do paciente. Eu vou no contrato. E eu tenho que pôr cláusula específica no contrato referente a isso. Então, esse daí a gente tem, né? Que é o termo de consentimento de imagem, de Sim. uso de imagem. E o que eu vejo muito assim, primeiro, anamneses fraquíssimas, no sentido de a pessoa só faz ROF. Aí tem lá assim, não olha os dentes há quanto mais. tempo você fez canal? Não, e assim, e perguntas que não tem muita... As perguntas relevantes ao tratamento que ele vai fazer não constam na anamnese, mas aquela absolutamente alienígena ali consta. Por exemplo, vamos supor, é que a gente faz a bichectomia, que é outro assunto Sim. extremamente polêmico, né? Mas eu amo, tá? Sim. Eu acho maravilhoso, eu acho que tem um efeito fantástico. E também, ao longo do tempo, você vê que diminui o envelhecimento. Se você pegar Sim. os parentes, você faz. Quem fez, quem não fez, vai ver a diferença. E aí você pega, chega o paciente para a bichectomia. Você examinou a cavidade intraoral? Sim, mas nesse procedimento é de extrema importância, porque pode gerar uma bactéria, uma infecção. Então tá, aí vamos lá, eu vou fazer preenchimento de lábio, tá? Aí o paciente tem aquele elite angular. Uhum. Aí eu examinei a boca. Eu tenho que examinar. Não, eu entendo, tem assim, essa necessidade, mas eu digo que assim, muitas vezes existem perguntas que não têm sentido e aquelas importantes ali não constam. Mas é assim, ó, algumas coisas a gente tem que fazer porque é anamnese. Agora, perguntar se você fez tratamento de canal, qual a relevância? É isso que eu tô não falando. Tem. Aí, se você perdeu o dente, tem. Sim. Ou pergunta assim, você já fez tratamento ortodôntico? Tipo... Né? Tem algumas coisas assim. Tem coisas que não... Mas sabe qual é o problema? Que eu faço muito essa crítica. É a pessoa que pega modelo. Eu peguei no Facebook, eu peguei ali, eu peguei aqui. Ela nem sabe por que ela está aplicando. Esse é o problema. Porque a gente faz um modelo, uma anamnese de modelo cirúrgico, né? Ou seja, que a gente tem que examinar o paciente mesmo. Aí tem que ir lá na semiologia, que é matéria básica de odonto, de medicina e de outras faculdades da área de saúde. Então, a gente tem que entender como que aquele paciente entrou, como que ele está andando, se aquilo te leva a inferir se ele tem algum problema de saúde. Sem dúvida. Entendeu? Se o paciente é diabético, isso tem que fazer Sim. em toda e qualquer anamnese. Aí você vai na ROF. Cadê as perguntas de anamnese? Cadê? Não tem. Tem um termo, né? Um termo de consentimento informado. Eu mudei agora, viu? Que bonitinho. Eu aprendo rápido. Aí tem um termo de consentimento informado, mal e porcamente Essa é a minha explicado. Crítica. Não, mas às vezes não tem nada. Nada. Ou a nem pessoa que pega a foto ou a pessoa que pega a foto e fala assim, eu tenho autorização do paciente. Tem, deixa eu ver teu termo. Aí tá lá assim, você me autoriza a usar em congresso e estudo científico? Eu falei, então, teu Instagram agora virou congresso. Teu Instagram agora virou estudo de caso científico. Isso, eu acho que assim, as pessoas... E isso difere o profissional, que é um harmonizador, porque o harmonizador é um conjunto. Ele sabe de saúde, ele sabe das regras de vigilância, de biossegurança, ele sabe da questão do jurídico. É um conjunto, ele não para de estudar. E o injetor, que é aquele que... tem que aplicar isso daqui? Então daqui que eu aplico, eu nem sei o que eu estou aplicando, deixo em branco um monte de coisa, e aí quando dá o problema... E vai na emoção, né? Aí eu brinco, quem chora é o jurídico, né? Às vezes, até pela emoção, às vezes não é nem questão do profissional ser relapso. Às vezes é a questão da emoção mesmo, que ele quer ajudar o paciente. E isso, por mais que a gente tenha empatia pelo paciente, no caso de um paciente com paralisia, eu preciso fazer a anamnese. Eu preciso ter o termo de consentimento informado assinado. Eu preciso da autorização para isso, para fazer o tratamento. Eu preciso da autorização para a publicação da imagem em mídias sociais. Então, assim, essa responsabilidade que a gente tem como profissional em auxiliar o aluno não é só ensinar aplicar uma injeçãozinha de toxina. Eu tenho que ensinar ele a se precaver. Sim. E precaver o paciente também. Porque o paciente é o nosso ganha-pão, né? Sim. A gente não pode ser hipócrita. É ele que sustenta a gente. Então, eu tenho que ter respeito por ele. Eu tenho que ter empatia por ele. Eu tenho que responsabilidade pela vida dele. Porque e responsabilidade. É só um botox. Não, mas isso pode influenciar a vida dele. Muito, muito. Agora, uma intercorrência que é comum acontecer, a gente tem que pegar o paciente... Ainda que seja comum, eu digo assim, tudo bem, porque na questão da responsabilidade dele. Mas isso não quer dizer que o paciente diga, que o profissional diga assim, isso é comum, não vou dar atenção. Não, né? Pelo contrário.
Eu tenho que acolher. Porque se você pegar os processos, os maiores processos são por falta de acolhimento. É isso mesmo, porque você não esclareceu o paciente, ele está se queixando, você não deu atenção, porque isso também é uma obrigação ética. É obrigação. Isso é continuidade do tratamento. Né? É porque você não só aplicou. Lembra, gente, ele é seu paciente. Sem dúvida. Ele não é seu botox, né? Ele não é um número. É um alvo. Né? Ele não é um número, ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Ele merece respeito, ele merece carinho, ele merece ser atendido da forma como eu gostaria de ser atendida. Quando você coloca um paciente na cadeira, você pensa assim, eu farei isso com a minha mãe? Eu farei isso com meu filho? Com meu filho, é isso mesmo. Não. Entendeu? Ô, Rose, aqui no nosso podcast a gente tem um ponto alto, que é quando eu te faço uma pergunta de voto de Minerva, onde você vai ali dar a sua opinião. É a sua opinião que vai valer nesse episódio. E eu queria saber o seguinte, você já ouviu falar num botox chamado Israderme? Já. E aí, é bom, não é? É confiável, não é? Sentencia aí para nós o que é o Israderme. Tá bom. O Israderme, ele veio para o Brasil. Na realidade, eu estava morando fora. Por isso que eu conheço e por isso que eu usei. Tá? Porque aqui no Brasil ele não tem Anvisa. Não teve Anvisa, foi proibido de divulgar. Isso, e ele não pode ser usado. A partir do momento que o material não tem Anvisa, ele não pode ser usado e ponto. Ponto. Tá? Mas fora do Brasil, ele é amplamente usado. Tanto ele quanto uma toxina que eu esqueci o nome dela, que é essa de origem japonesa. Eu já usei as duas, porque eu fiquei 4 anos fora do Brasil. Tá? Então, eu estava usando essas toxinas. Eu tive problema? Não. Previsibilidade ao longo do tempo de duração da toxina, 6 meses. 6 meses, tá? Tanto uma quanto a outra. Que frente às toxinas hoje do Brasil é muita coisa, porque o próprio fabricante fala de 3 a 4, você tem um que garante 6. Entendeu? Aí, mas tudo bem. Mas lá eu tinha tudo, a caixinha, tudo bonitinho. Aí eu vi aqui no Brasil o pessoal usando. Primeiro, era vendido sem bula, sem caixa, só o vidrinho. Aí o vidrinho, ora tinha tampinha azul, ora tinha tampinha rosa, ora tinha tampinha, não sei o que. Eu falei assim, isso provavelmente daí tem alguma coisa está esquisita nesse negócio, né? Aí eu vi alguns casos, algumas publicações de necrose pós-toxina. Eu falei, gente, necrose pós-toxina? Não era toxina. Para mim, não era toxina. Tá? Então, assim, eu usei fora do país, tive resultados excelentes. Aqui no país não pode ser usado. Teve uma febre, principalmente aqui em São Paulo, né? Que estava todo mundo usando. Eu tenho clientes que têm esse mesmo histórico. Eu fui para fora do país, usei, meu Deus, a melhor toxina da minha vida, e aí aqui no Brasil não tem, é tudo demonizado. Mas não é que a toxina seja ruim, é porque provavelmente alguma ilegalidade nesse produto que está sendo vendido está acontecendo. E aí, eu estava na casa da minha irmã outro dia, e as crianças estavam vendo uma série e tal, tipo documentário. E eles estavam dizendo que nos Estados Unidos, eles têm um problema de, assim, a pessoa compra um produto da blogueira tal, da famosa tal. E aí, quando ela vai ver, não é o produto, é cola, é silicone, causa problemas de saúde, etc. Um mega problema. E aí eu falei assim, as pessoas reclamam tanto de algumas agências reguladoras, a gente sabe que algumas são bem aparelhadas, mas, por exemplo, a Anvisa, gente, se você vai comprar, você vai na lojinha da esquina de cosméticos e tem ali um produto que não tem marca, tipo, você nunca ouviu falar, você olha atrás, tá, registro Anvisa número tal, você entra no site da Anvisa, aquele produto é registrado, aquele produto passou por testes de segurança para o paciente. Exatamente. Então, a nossa Anvisa, ela tem que ser respeitada. Sim, e não é só isso. A gente tem que procurar produtos que tenham, né? Por exemplo, você entra hoje no Instagram, Facebook, quantas coisas estão sendo vendidas de fora? Você sabe a origem daquilo, como é? Se tem alguma certificação? Não, porque lá se usa, é maravilhoso. Aí você vê o resultado antes e depois. Você fala assim, gente, mas isso daí não vai prestar, né? Foi feito para uma pele diferente, para um ambiente diferente, até uma queixa diferente, o calor, nossa, é totalmente diferente. Lá no inverno, não, tem alguma coisa errada, aí me traz aquilo, aí você vai importar por meios, não sei escusos. Como. A gente nem sabe como, aí você vai usar. Aí depois você vai reclamar, não, porque eu fui no médico, ele acabou de me passar uma pomadinha, me deu uma reação.
Não, e aquele trem que você estava usando lá em casa? Então, assim, as pessoas também têm que ter consciência. Quando o profissional fala a toxina, vamos lá, voltando para a toxina, passou a toxina, aplicou a toxina e fala para você tomar cuidado, para não deixar. Eu sei que hoje, né, é muito comum a gente ter o filhinho de 4 patas. Todo mundo ama. Eu tenho também, né? Eu tenho o meu Apolo lá em casa. Então, se você tem o seu bichinho, você acabou de receber várias picadinhas. A pele está ali vulnerável. Então, aí você acabou de chegar em casa, deu 15 minutos que você acabou de fazer o procedimento, você chegou em casa. Você vai levar aquele lambejo? Sim. Então, a pessoa também tem que ter consciência. Teve uma aluna, tadinha, é muito querida também, ela fez um preenchimento, o paciente ficou a coisa mais linda, ficou maravilhoso. Aí a mulher mandou uma foto, né? Estava toda feliz, estava com o bichinho assim de pelúcia, parecia aquela, parece Sharp, né? Tava o bichinho enrolado nela. Era um cachorrinho pequenininho, todo peludinho. Dali 3 dias, a mulher com infecção. Foi o preenchedor que a menina fez? Não. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência para o paciente também, né? O paciente também tem que ter essa percepção de que tem coisas que não devem ser feitas. Ô, Rose, tu sabe que muitos convidados vêm aqui e hoje a gente tem medo, né? Tudo vira um hater, tudo a gente vira cancelado na internet. E muitos convidados vêm aqui, quando eu faço a pergunta do Valde Minerva, às vezes eu tenho que espremer para ele dar a resposta do Valde Minerva. Eu gostei que você se posicionou. Tu aceita mais uma pergunta de Valde Minerva? Vamos lá. Vamos? Botox. Ou melhor, a toxina botulínica, ela é ali segura, ou ela pode dar ruim? Ou pode acontecer algo de errado? Olha, na realidade, se você errar, pode dar algo de errado, né? Se você errar. Então, por isso, o conhecimento anatômico é preponderante. Por exemplo, se você acertar o saco lacrimal, o paciente vai ficar com o olho lacrimejando. Se você acertar a glândula lacrimal, vai dar secura nos olhos desse paciente. E se ele não perceber, o que eu posso ter de consequência? Você imagina o seu olho sem lubrificação? Então, eu posso ter algum efeito adverso ruim? Posso. Porque as pessoas não falam isso, né? Mas tem que falar. Então, tem que ter conhecimento anatômico. Então, assim, quando a gente brinca que a gente vai dar aula, a gente vai dar anatomia, todo mundo bufa. Né? Esquecendo-se que o básico, de fato... É o básico. É o básico. Por isso que chama básico. Eu preciso saber o básico. Então, assim, eu posso ter uma condição muito desagradável para o meu paciente. O que é comum que se fala, pode acontecer aptose de pálpebra. Isso. É também um erro. Tá? É por não saber anatomia. Então, você pode minimizar. Às vezes, tem uma... Vamos lá, você tem uma anatomia totalmente diversa, mas isso é 1 em quantos milhões? Entendeu? Agora, se você tem uma frequência, o erro é seu. Ah, não. Se evidencia uma frequência, obviamente que ali revela... a pecinha que está atrás da seringa que é culpada, a mãozinha que está atrás do êmbolo, entendeu? Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você conhece a anatomia, você marca as zonas, né? Por exemplo, eu me guio pela borda óssea. É uma forma que eu me guio e mostro para os alunos. Eu marco a borda óssea e vou marcar os pontinhos de toxina. Que eu vou fazer. Eu faço vários pontinhos. Eu não faço um ponto com 5 unidades. Lembrando que o músculo é fino como um papel, o orbicular. Eu vou estar com essa toxina migrando para onde? Né? Porque a toxina, ela tem um halo de difusão que é uma esfera. É tridimensional. Então, você pensa numa bolinha de gude. Aí, vamos lá. Eu vou aplicar aqui na borda da mandíbula, bem na borda da mandíbula. E lembrando que eu tenho glândula aqui embaixo, tá? Que eu tenho submandibular. Uma delas, vamos pôr, que é maiorzinha, né? Então, eu aplico na borda da mandíbula. E aplico 5 unidades nessa região. O músculo que sobe aqui, ele é fininho como papel, que é o platisma. Então, é bacana, é excelente, fica lindo, o contorno facial fica maravilhoso. Só que eu apliquei 5 unidades num lugar... No único ponto. E ele é fino como papel. E não é tridimensional. Então, a quantidade maior da toxina vai fazer o quê? Tende que ela difunda para a glândula. E aí, a pessoa vai ter uma secura bucal. Entendi. Então, assim, algumas coisas, se você conhece a anatomia, você começa a pensar e a ligar os pontinhos, entendeu?
Então, fica mais fácil de você prevenir. Evitar essas intercorrências, esses porque eventos na realidade, eu nunca tive uma intercorrência dessa de toxina. A única que eu tive foi o erro do frontal, que eu nunca mais esqueci. O paciente pediu tanto, e aí eu coloquei um pouquinho a mais. Sorte que foi um pouquinho, então durou pouco. O efeito foi curto também. Foi curto, porque eu coloquei pouco a mais, entendeu? Mas foi o único erro, graças a Deus, foi o único que eu passei por estresse, que foi esse do frontal. Nunca tive uma pitose de pálpebra, nem nada. Não. Graças a Deus foi esse o único. Que bom, né? Rose, nosso podcast está chegando ao fim. Passou rápido pra caramba. Quero te agradecer muito por ter vindo. De verdade, sou muito grato pela tua presença. Eu acho que quem está nos ouvindo vai esclarecer muitas dúvidas. Então, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, tanto pela confiança quanto pelo convite. Imagina. Então, você já sabe, né? Mais um episódio onde você pôde aprender de forma simples, mas mega completa. Não se esqueça de se inscrever no canal, de mandar para os seus amigos, manda para aquela sua amiga, para a prima, para o primo que é vaidoso, que você já viu ali umas ruguinhas, quem sabe ele se anima para começar a se cuidar. E, mais uma vez, eu quero agradecer a Flixstar por estar com a gente. Depois vocês cliquem ali no link, vão até o Instagram, eu tenho certeza que vocês vão amar e se surpreender, assim como eu tenho amado e assim como eu espero que vocês estejam amando os nossos episódios, cada vez com temas atuais, com profissionais relevantes e muito, muito, muito qualificados, como vocês viram hoje aqui com a Rose. Obrigado e até o próximo Voto de Minerva.